utilizar uma função que eu tenho no meu repositório, lá do GitHub. Lembrando que eu já tenho um vídeo mostrando como utilizar algumas funções desse repositório, e eu vou utilizar exatamente para contar a quantidade de dias úteis dentro de um ano, certo? Quantos dias úteis existem em 2020, 2021 e assim por diante. Eu também tenho um outro vídeo mostrando como utilizar essa função. Então você pode ir lá no canal e pesquisar exatamente como contar a quantidade de dias utilizando o Power Query, a quantidade de dias úteis utilizando o Power Query. Então eu vou pegar essa função aqui, ok? Vou criar uma nova consulta, consulta nula. Vou colar aqui dentro do editor avançado esse valor. Vou clicar com o botão direito na consulta, editor avançado. Vou apagar tudo que tem aqui e colar aquela função. Eu vou chamar aqui, ó, de fn dias úteis. Dias úteis, beleza? Que ele vai contar a quantidade de dias úteis. Vou voltar à minha tabela, que eu tenho aqui, ó, a relação do ano que eu quero trabalhar e contar quantos dias úteis tem em cada um lá, tá bom? Eu posso utilizar aqui, ó, a coluna personalizada para criar uma nova coluna, e nessa coluna eu poder definir exatamente aquela função para ser contada aqui nesses dias aqui. Mas eu vou pelo editor avançado porque vai ser mais fácil de escrever essa etapa aqui que vai ser trabalhada. Só para eu dar uma revisada rápida, aqui nessa função eu consigo aqui informar a data inicial e a data final para eu poder contar a quantidade de dias úteis dentro de um determinado período, certo? E o terceiro parâmetro eu ainda informo se é para incluir a data inicial ou não, tá bom? E aqui também eu posso escolher listas para poder considerar também os feriados, para remover esses feriados desses dias úteis, caso aconteça de ele cair em cima de feriado. Mas eu vou utilizar aqui nessa função bem simples, somente status inicial e final. Se você quiser ver o restante, eu tenho um vídeo já explicando sobre isso, tá bom? Então, bora lá. Vou aqui clicar no botão direito, editor avançado, e vou escrever aqui a minha função, a minha etapa. Próxima etapa aqui, eu vou chamar, deixa eu tirar isso aqui, ó. Veja que eu sempre removo os espaços dos nomes das minhas etapas, exatamente para evitar aqui, ó, a cerquilha aparecer sempre para mostrar os valores que possuem, nomes que possuem caractere especial, feito um espaço. Então, na verdade, eu vou tirar aqui, ó. Vou fazer dessa forma, porque aí fica melhor a escrita, tá bom? Bora lá. Na minha próxima etapa, vou chamar de coluna dias úteis. E bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna aqui nessa minha tabela. Então, a etapa anterior, change type, é na verdade uma tabela. Então, eu vou adicionar aqui, ó, uma função chamada table add column, em que ela tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é exatamente qual é a tabela que você quer adicionar uma coluna. E a coluna que eu quero, a tabela que eu quero adicionar é o change type. Beleza? Segundo parâmetro, qual é o nome dessa coluna que vai ser adicionada? Eu vou chamar ela aqui de dias úteis. Beleza? E o terceiro parâmetro, qual é a função geradora que você vai querer fazer em cada linha? Porque ali, se você perceber, eu tenho várias linhas, tenho 11 linhas. Então, ele vai executar uma função para cada linha aqui. Se ele vai executar uma função para cada linha, ele é obrigatório que a gente comece com each, para que cada linha daquela nova coluna que vai ser feita execute uma função. E que função é essa que ele vai trabalhar? É exatamente a função fn dias úteis, onde eu vou colocar aqui a quantidade de dias úteis dentro da data inicial e a data final. A data inicial vai ser date, o ano que eu vou querer colocar, que é a coluna ano, que eu tenho aqui do lado. Então, abro o colchete, ano, e complemento com 1 do 1, que é exatamente o dia, a quantidade de dias úteis, é o 1º de janeiro do ano de cada linha. E o próximo parâmetro
tag date. Eu vou usar aqui o ano também. Só que aí vou retornar o dia 12/31. Então eu tenho aqui, ó, a quantidade de dias que é trabalhado, o número da data inicial do ano até o número da data, até a data final do ano. Beleza? Vírgula. O quarto parâmetro é opcional, mas eu sempre aconselho você colocar, que é para informar qual é o tipo de valor que vai ser retornado nessa nova coluna, certo? Para você não precisar ter que criar uma nova etapa só para editar o tipo da coluna. Então, eu vou colocar aqui a coluna do type. Opa, type não. Nesse caso é um número, então vai ser um número inteiro. Se fosse um número decimal, como qualquer, seria number ponto type, certo? Mas nesse caso é um número inteiro, então eu vou botar aqui, ó, int 64.type, ok? Fecho aqui, ó, parênteses para finalizar e retorno a última etapa, como diz aqui. Clique em concluído. E aqui agora eu sei, ó, quantos dias úteis existem em cada ano. Claro, se eu tiver, por exemplo, uma lista de feriados, eu poderia especificar aqui quais são os feriados dessa lista e poder retornar exatamente, desconsiderar esses dias. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, criar uma lista nova aqui, consulta nula, e vou criar uma lista que eu vou botar aqui, ó, uma data, date. Bora botar aqui uma data que não é feriado. Em 2024 começou numa segunda-feira. Então, eu vou colocar aqui o dia 2 de... Opa, 2024, 2. Vamos dizer que a segunda-feira, a terça-feira, na verdade, que foi um feriado. Então, tem uma lista aqui. Lembrando que eu posso ter uma lista de vários itens. Então, aqui, ó, na minha função, eu poderia, na minha etapa, eu poder usar aqui primeiro, o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro, para saber se deve-se incluir o primeiro dia ou não na contagem, certo? Se ele é inclusivo ou não. Nesse caso aqui eu vou botar como sim, certo? E o segundo, o quarto parâmetro é exatamente essa lista de feriados, que aí eu vou colocar aquela lista de feriados, deixa eu ver, acho que eu não coloquei o nome dela, não. Deixa eu botar aqui, ó, lista feriado. E aí eu vou agora colocar aqui nesse quarto parâmetro, lista feriado. Erro. Não consigo. Ah, perdão, eu botei uma aqui, mas na verdade tem que ser o tipo lógico, true ou false, tá bom? Agora sim. Aí agora sim ele vai contar aqui, ó, a quantidade de dias úteis que existe dentro daquele item, desconsiderando os feriados. Então, por exemplo, eu vou comentar aqui para ver ele sem o valor. Opa, ó, vírgula. Aqui, ó, ele vai 261, 161, 261. Mas lá em 2024 é 262. Porém, no momento que eu agora incluo a lista de feriados, ele agora desconsidera aquela terça-feira, porque para a função ele não considera como lista de feriados. Beleza?